Boa tarde a todos e a todas. Conforme eu anunciei no AVA, tá, para vocês, hoje, amanhã, na verdade, eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo, dia 29 de março, tá? Eu vou fazer a primeira parte do estudo dirigido sobre o Amadis ou Amadis de Gaula, tá? Ele vai ser, o Amadis de Gaula, a nossa leitura durante esta semana, a subsequente, quem sabe a terceira semana vindoura. Tá? A minha aula se baseia num artigo chamado De Donzelle del Mar a Amadis de Gaula, o nascimento do herói e a narrativa fundadora na novela de cavalaria. A autora chama-se Jânia Cristina Machado e é da Universidade Federal de Santa Maria. Eu selecionei este artigo porque ele faz uma tomada geral do Amadis de Gaula e de algumas questões que são significativas para o estudo das formas narrativas na literatura portuguesa e também sobre a constituição do herói, não somente clássico, mas romântico, tá bem? Eu vou fazer como nós fazemos nas nossas aulas presenciais. Vou fazer a leitura de alguns trechos do artigo, entremeados com comentários, tá? E também farei a leitura de outros textos literários, tanto da literatura portuguesa quanto da literatura brasileira, que dialogam com o artigo e com o Amadis, tá bem? Vou usar daqui para diante Amadis, porque é como a autora Jânia Cristina Machado utiliza dentro do seu artigo, tá bem? Vamos começar. O Amadis como narrativa fundadora, isto é, como manifestação hierofânica destinada a perpetuar o sagrado em território profano através de reatualizações, ou seja, os ritos, e se corporificando por excelência sob a forma do relato. Este é um trecho que eu excertei do artigo em que a autora ela faz a opção pela orientação teórica de Mircea Eliade, um grande mitólogo, tá? Num texto chamado Aspectos do Mito. Então vamos lá. Toda a narrativa fundadora ela é uma manifestação em que o sagrado e o profano fazem o seu entrecruzamento, tá? Em que é possível, às vezes, distinguir entre o sagrado e o profano, mas por vezes eles estão tão unidos que nós não conseguimos distingui-los, mas estes dois elementos estão presentes. Então a primeira proposição da autora é que o Amadis é um texto fundador dentro de uma determinada tradição ibérica, e aí no caso que nos interessa, da tradição da literatura portuguesa, de fundação de uma espécie narrativa, tá? Qual é essa espécie narrativa? A novela de cavalaria, que vai ter projeção dentro da Península Ibérica nos séculos XV e XVI, tá? Vocês notarão que eu disponibilizei para vocês duas edições do Amadis de Gaula, tá? As duas de autoria de Garci Rodrigues de Montalvo, tá? Ela foi publicada no século XVI, 1508. Há a edição traduzida, que é a que vocês lerão, tá? E há também, mais pelo espírito da curiosidade, do conhecimento, a edição original, tá? Em que vocês têm todo o percurso do manuscrito, linhas bastante apertadas, há toda uma dificuldade não só do tempo, mas também do processo de escrita, ok? Para falar mais especificamente sobre a novela de cavalaria em Portugal e em Espanha, a autora do artigo no qual estou me baseando, ela faz uma referência à professora Jerusa Ferreira, tá? Uma grande estudiosa no Brasil das narrativas e das poéticas da oralidade. A professora Jerusa Ferreira
tece o segundo comentário num texto chamado A Cavalaria no Sertão, tá? E que é citado no texto da autora. A professora Jerusa Ferreira escreve o seguinte: a novela de cavalaria ibérica, escrita ora em português, ora em espanhol ou em catalão valenciano, é a resultante em ficção de um percurso narrativo que vem dos tempos medievais, do relato oral, da gesta, do poema épico, do romance cortês, de um mundo de imaginação com características próprias, servindo-se da experiência peculiar do universo cavaleiresco. Cavalaria, uma instituição político, religiosa, social, moral e estética, realiza-se adaptando os novos tempos àquele universo, cujas normas estão, de algum modo, estratificadas e estáveis, algo que tem a ver com um espaço ideal. Interessante que o texto da professora Jerusa chama-se A Cavalaria no Sertão, o que me fez lembrar e trazer para vocês um texto de um dos grandes escritores da língua portuguesa, tá? da literatura brasileira, Guimarães Rosa. Tá? Vocês devem saber, se não leram, mas pelo menos já devem ter consultado em antologias, em algumas coletâneas, a predileção pelo Guimarães Rosa de espaços onde o sertão é o grande cenário e nós temos os cavaleiros, os jagunços e todo esse universo, né? Eu trouxe aqui um conto, vou chamar assim, tá? Não vamos discutir a questão do gênero por hora, tá? Um conto que faz parte do Primeiras Histórias, tá? É o conto chamado Fatalidade. Talvez eu o leia na íntegra, porque ele é relativamente curto, para vocês perceberem essa figura do cavaleiro. Agora, não mais em terras ibéricas, em terras portuguesas ou espanholas, com vamos dizer assim, um ambiente medieval, mas no sertão mineiro contíguo à Bahia. Tá? Então o texto chama-se Fatalidade. Foi o caso que um homenzinho, recém-aparecido na cidade, veio à casa do meu amigo por questão de vida e morte, pedir providências. Meu amigo, sendo de vasto saber e pensar, poeta, professor, ex-sargento de cavalaria e delegado de polícia. Por tudo, talvez, costumava afirmar: a vida de um ser humano entre outros seres humanos é impossível. O que vemos é apenas milagre, salvo o melhor raciocínio. Meu amigo sendo fatalista. Na hora e data, estava-se em seu fundo de quintal, exercitando ao alvo com carabinas e revólveres revezadamente. Meu amigo, a bom seguro, que no mundo ninguém, jamais, atirou quanto ele, tão bem no agudo da pontaria e rapidez em sacar arma. Gastava nisso por dia caixas de balas. Estava justamente especulando. Só quem entendia de tudo eram os gregos. A vida tem poucas possibilidades. Fatalista como uma louça, o meu amigo. Sucedeu nesses comenos que o vieram chamar que o homenzinho o procurava. O qual, vendo-se que caipira, arbitragem, dava-se de entre 20 muitos e 30 anos, devia de ter bem menos, portanto, miúdo, moído, mas concreto como uma anta e carregado o rosto, gravado, tão submetido, coitado, as mãos calosas de enxadachim. Meu amigo, mandando-lhe sentar e esperar, continuou baixo a conversa. Fio que apenas, para poder melhor observar o outro vez a vez, com o rabdolho, aprontando-lhe a avaliação do que disse. Se o destino são componentes consecutivas, além das circunstâncias gerais de pessoa, tempo e lugar, e o karma. Ponto é que o meu amigo existia muito. Não se fornecia somente figura fabulável, entenda-se. O homenzinho se sentara na ponta da cadeira, os pés e joelhos juntos, segurando com as duas mãos o chapéu, tudo limpinho, pobre. Convidado a dizer-se, declinou que de nome José de Tal, mas com perdão por apelido Zé Centrealfe. Sentia-se que ele era um sujeito já arrumado em si, nem estava muito nervoso.
Embrulhava-se a falar por gravidade. Sou homem de muita lei, tenho um primo oficial de justiça, mas não me abrange socorro, sou muito amante da ordem. Meu amigo murmurou mais ou menos, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Cuido que citasse a Epístola de São Paulo, e receei que ele não simpatizasse com Zé Senteralf. Mas o homenzinho posto em cruz comprida, e porque se achasse rebaixado, quase desonrado e ameaçado, viera dar parte. Apanhou o chapéu que caíra ao chão com a mão espantável. Representou que era casado, em face do civil da igreja, sem filhos, morador no arraial do pai do padre. Vivia tão bem com a mulher que tirava divertimento do comum e no trabalho não compunha desgosto. Mas de mandado do mal, se deu que foi infernar lá um desordeiro. Vindiço, se engraçou desbrioso com a mulher. Olhou para ela com o olho quente. Qual é o nome? Meu amigo interrompeu. Ele seguiu biograficamente os valentões do sul do estado. É um herculinão, cujo sobrenome Socó, explicou o homenzinho. Meu amigo voltou-se, rosnou, horripilante badameco. Por certo, esse herculinão Socó desmerecesse a mínima simpatia humana, ao contrário, por exemplo, do jovem Joãozinho do Cabo Verde, que se famigerara das duas bandas da divisa, mas ao conhecer pessoalmente meu amigo, o homem de lealdade tão ilustre, resolveu passar-se definitivo para o lado paulista, a fim de com ele jamais ter de ver em confusão. Sem saber o que, o homenzinho Zé Senteralf aprovava com a cabeça, relatava. Só para talhar discórdias, prudenciara, sempre seria melhor levar a paciência, e se humilhara, a menos não poder. Mas o outro, rufião biltre, não tinha emenda, se desbragava, não cedia desse atrevimento. Ele não tem estatutos. Quem vai arrazoar com homem de uma cabeça? Para isso não tenho cara. Só se para ouvir as mãos para alguma injustiça e desgraça. Nem podia dar querela, a marca da autoridade no pai do padre, se estava em falta. A mulher não tinha mais como botar os pés fora da porta, que o homem surgia para desusar os olhos dela, para desaforar com essas propostas. Somente a situação empeorava, por culpa de hirsúcia daquele homem alheio. Curvara-se sempre de meia esguela, a ponto que parecia cair da cadeira. Meu amigo animou. Quanta crista! E aí ele depositou no colo o chapéu e direito se sentou. Tá? E nesse, eu vou encurtar um pouco a história para chegar ao final, tá? O Zé Senteralf vai contando a história de como o herculinão está incomodando a mulher dele, incomodando a ele próprio para o que o narrador, para aquele a quem o narrador chama de meu amigo, tá? Então, em determinado momento, meu amigo fez uma coisa, virou por metade o rosto para encarar aquela carabina, sério, carregando um minuto, só, sem voz, mas nela afirmando a vista, enquanto umas quantas vezes rabiava com os olhos na direção do homenzinho, em ato, chamando-o a que também olhasse como que a puxar a lição. Mas o outro ainda não entendia o que ele acenava em alguma coisa, sem tanto que deu, e o que eu faço? Na direta perguntação. Sudiava o meu amigo pato mudo, soprou nos dedos, sempre em fito, na arma, na parede, e remirando o outro, ao tempo que tanto quanto tanto. De feito, o homenzinho se arregalou, de desperto, desde que desde ele entendesse haver o que para valer, a chave do jogo. Entendeu, disse. E se riu. As razões e consequências, donde bem se levantou, podia portar por fé. Sem mais perplexidade se ia. Agradecia, reespiritado, com a sua força de seu santo. Ia a sair. Meu amigo só ainda perguntou, quer café ou uma cachaçinha? E o outro disse cisório. Bem que aceito, dispôs. Outras palavras não trocaram. Meu amigo apertou-lhe a mão. Sim, se foi, o José Senteralf. Meu amigo, tão valedor, causavelmente de vá a garra, o deixava, comentou, coronha o cano. O homenzinho tão perecível, um fagamicho, o mofino, era para esforço tutânico, meu amigo sendo dono do caos. Porém, revistando sua arma, se o tambor se achava cheio, disse, sigamos o nosso carecido Aquiles,
pois se pôs. Vejam aqui mais uma paradinha, uma referência a Aquiles, um dos heróis da Ilíada de Homero. Seguimos-lo, ele ia e muito, tinha-se de dobrar o passo, e de repente súbito precipitou-se a ocasião. Lá vinha fatalmente o outro, o Herculinão, descompassante. Meu amigo soprou um semi-espirro canino, conforme seu veso e uso, em essas encheirando a pólvoras. E foi. Fogo com rapidez angélica. E o falecido Herculinão, trapuz, já arriado lá, já com algo entre os próprios e infra-humanos olhos, lá nele tapando o olho da rua. Não há como o curso de uma bala, e como és bela e fugaz vida. 3, porém, haviam tirado arma, e 2 tiros tinham se ouvido. Só o Herculinão não teve tempo, com outra bala no coração, homem lento. O Centeralf se explicou, estes cariotes, meu amigo, não. Disse um ó polissilábico, sem despesas de emoção. Disse, tudo não é escrito previsto? Hoje, o deste homem, os gregos, disse. Mas a necessidade tem mãos de bronze, disse. Existência à prisão constatada, disseram não metafisicado. Sem repiques nem rebates, providenciava a remoção do Herculinão com presteza para sua competente cova. E convidava-nos a almoçar, ao Zé Centeralf principalmente. Meditava o meu amigo, disse, esta nossa terra é inabitada. Prova-se isto, pontualmente. Eu quis ler para vocês esse conto, Fatalidade, do Guimarães Rosa, que nele a gente vê o meu amigo, tá? Uma figura sábia, uma figura douta, tá? E que vai responder à demanda do homenzinho que tem a mulher cortejada, tá? E a sua honra vamos dizer assim, em dúvida, tá? Pelo Herculinão. E o Herculinão vai acabar sendo morto. Agora, por quem? Pelo homenzinho ou pelo dono da outra arma? Quem é o dono da outra arma? Será o meu amigo? Ah, mas há aí, nesse universo, alguma coisa que recende, tá? Que nos faz rememorar essa figura do cavaleiro, que defende as damas em situação de perigo, que defende os desvalidos de alguma sorte, como o homenzinho. Um sujeito que tem um determinado código moral e que vai, para atender os outros, atender às necessidades desse código. Então eu trouxe o Guimarães Rosa para vocês perceberem como essas referências às novelas de cavalaria ainda estão postas em textos, por exemplo, do século XX, como o texto do Guimarães Rosa. Depois eu vou mostrar um outro texto desta feita, um texto do final do século XX, já caminhando para o século XXI, tá bem? Continuando aqui a minha explanação sobre a Amadis a partir do artigo da professora Jânia Cristina Machado. Há, portanto, uma intersecção entre as experiências medievais e as novas circunstâncias do Renascimento. Tá? E no texto do Guimarães Rosa, há algumas circunstâncias que recendem a esse medievalismo cavalheiresco e também há um imaginário sertanejo, talvez do século XIX e também ainda do século XX. Tá? Isso se faz pelo resgate de experiências e de valores caros, tanto a aristocracia decadente quanto a burguesia em ascensão. Então vejam, lá no Amadis, assim como em outras novelas de cavalaria, esses valores, eles ainda pertencem a uma aristocracia já em franca decadência, mas também vão alimentar a constituição de valores da burguesia em ascendência. Tá? A burguesia em ascendência, ela tem o capital, ela detém o poder financeiro, o poder econômico, mas ela precisa forjar, ela precisa criar os seus valores, ela precisa criar uma história para si. Tá? E essa história para si, que contém determinados valores, vai ser extraída também das novelas de cavalaria. Então vejam que o papel das novelas de cavalaria é um papel de interseção, de, vamos dizer assim, como de colagem de dois tempos. Tá?
O cavaleiro das novelas de cavalaria perfeito. Aqui a gente vai vou traçar a partir do texto do artigo estudado, tá? O perfil do cavaleiro dessas novelas. Quais são as suas características? Então vamos lá. Ele é corajoso, ele é um homem honrado, ele é fiel, ele é respeitoso, ele é refinado e ele é um vassalo a serviço de damas e é também um homem culto. Além disso, ele é um defensor e propagador da fé católica. Então vejam que aí se unem valores mundanos, não vou chamar de profanos porque eles não são profanos, mas eles são mundanos. Fidelidade, erudição, a vassalagem às damas e valores sagrados, o culto e também a divulgação da fé católica. Erich Auerbach, ele tem um conjunto de ensaios, um texto que deve ser conhecido de vocês, se não é, vale a pena procurar, tá? Chamando Mimesis. Tá? Num desses ensaios, ele vai falar que esse ideal cavalheiresco, ele é vazio de realidade. Então não adianta a gente pensar que esses cavaleiros, tá, das novelas, eles eram assim, eles eram impolutos, eles eram perfeitos. Não, eles não eram. Se cria um tal imaginário, tá, em que se forja uma certa, eu nem vou dizer representação da realidade, mas se forja uma ficção acerca do que seja o cavaleiro andante, tá? Como eu já disse em sala de aula, o Amadis de Montalvo, aquele que vocês têm o texto traduzido, a página, tem antecedentes em uma versão primitiva do século XIII e também no ciclo bretão, o que não diminui sua relevância como um relato ficcional autorizado de uma época. Tá? É interessante que esse relato ficcional ele vai ter em Portugal, também no século XVI, na primeira, 1520, entre 1520 e 1530, a presença daquilo que nós chamamos de primeiro romance, ou dos primeiros romances portugueses. Não, primeiro romance. Chama-se Menina e Moça, do Bernardino Ribeiro. Tá? Eu vou ler um trecho para vocês, o capítulo 5º do Menina e Moça, né? Ele se chama assim: do que Lamentor passou naquela parte onde foi aportar com a sua nau, e da batalha que teve com o cavaleiro da ponte, e do mais que lhe sucedeu. Veja. De reinos estranhos, dizem que veio, num tempo passado, ter a estas partes um nobre e famoso cavaleiro. Aportou cerca daqui em uma nau grande, carregada de muita riqueza, e sobretudo de duas formosas irmãs, e uma aquele mais que a se queria. E porque ela não sentisse a saudade de sua terra, trouxeram outra irmã donzela, mais pequena que aquela por quem ele vinha buscar terras estranhas. Contam que elas foram filhas de um alto homem, como se depois, por tempo, suspeitou pelos muitos cavaleiros andantes que pelo mundo foram espalhados naquela sazão. Mas esta história será longa. Há, portanto, Lamentor, que assim se chamava nestas partes, como digo, havia inteira informação da terra e da gente dela. Como ele viesse da maneira que vinha, não queria fazer seu assento em nenhum lugar muito povoado. E saindo um dia pela manhã da sua nau, com todas as suas riquezas, começou a caminhar por este vale arriba, e para tudo tinham já seus criados o conserto necessário. Em umas ricas andas que Lamentor na nau trouxera, iam as duas irmãs, porque a maior vinha prenhe de dias. Veja, aqui é só um trecho que eu gostaria de ler, mas no Menina e Moça nós temos uma série de cavaleiros, tá? É uma série de histórias, uma série de narrativas contadas por uma dama, que vai aparecer logo no início da narrativa para falar com uma outra donzela à beira do riacho, tá? E aí uma série de narrativas vão se desdobrando
uma chamando a outra com vários heróis nesse íntere, tá? É interessante que vocês também percebam, tá, que nas novelas de cavalaria, tão importante quanto o cavaleiro é a montaria, tá? Por vezes nós não vamos ver uma referência clara à montaria, tá? Mas nós sabemos que o cavaleiro está montado, que ele percorre os longos trechos pelos quais ele vai vagar nas suas aventuras em um cavalo. Isso nos lembra, eu penso, me lembrou pelo menos, vamos ver se vocês também têm em mente, que eles formam um conjunto. O homem mais o cavalo seria semelhante a um animal, a uma figura mítica, tá? Que é o centauro. Tá? O centauro que tem o torso e a cabeça humana e o resto do corpo como de um cavalo, como de um animal de 4 patas. Tá? Quer dizer, ele tem a força desse animal e teria a inteligência do ser humano. Quer dizer, essa é uma perspectiva mitológica clássica. Tá? É interessante pensar sobre isso. Então, nessa figura, vou pensar essa figura como uma alegoria. Nessa alegoria do centauro, nós temos tanto a inteligência, a questão, o raciocínio, a racionalidade humana, quanto a força, a bravura, o vigor do animal. É interessante pensar sobre isso. E temos também aí, se a gente pensar numa certa racionalidade ligada a uma perspectiva sagrada, a gente tem aí o sagrado, o homem feito à imagem e à semelhança de Deus, e o profano, nesse animal com seu vigor, com sua força, com as potências da natureza. Tá? Isso não, vamos dizer assim, fica claro em nenhuma das novelas de cavalaria, mas a gente pode pensar isso em face de uma perspectiva alegórica da figura do centauro. Tá? E essa figura também, eu falei para vocês quando eu terminei a leitura do Fatalidade, do Guimarães Rosa, que eu faria referência a um outro texto também da literatura brasileira, tá? Que retoma, que reatualiza essa novela de cavalaria. É um texto do paranaense, um escritor contemporâneo, infelizmente hoje quase que no esquecimento, chamado Wilson Bueno. Ele tem dentro de suas obras um romance chamado Meu Tio Roseno a Cavalo. Veja, a montaria está presente no título, não é só o meu tio, mas é o meu tio a cavalo. Ele foi publicado no ano 2000, tá? E inclusive um dado, uma curiosidade, tá? Ele foi dedicado, dentre outras pessoas, ao Douglas Diegues, meu compadre brasiguaio, como diz aqui Wilson Bueno, tá? Um dos grandes poetas brasileiros contemporâneos e um poeta, vamos dizer assim, que de alguma maneira faz referências a esta região onde nós habitamos. Nós aqui, fronteiriços, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, Minas Gerais e todas essas outras fronteiras. Tá? O texto do Wilson Bueno começa assim: o dia em que meu tio Roseno montou o zaino brioso, cavalo, e tocou de volta para Ribeirão do Pinhal, ainda não era o dia em que eu nasci, aquele 13 de março de 1949, e nem havia chegado a hora da 5ª tentativa da mulher, Doruí, de dar à luz um filho que legitimasse o entranhado amor que nutria, bugre esquiça e de olhos azuis, por este meu tio tocador de sanfona e capadeiro de galo, aquele tempo antes da guerra do Paranavaí. E aí então que foi o primeiro céu. O meu tio Roseno, também Rosieno, Roseveno, Roselno, o meu tio Rosano, distante 50 léguas e meia de Ribeirão do Pinhal e a menos de 1 quilômetro do rancho que acabara de deixar no entrocamento do breu com Laranjinha, para lá de Guairá, onde com o negro chucro Tionzinho,
cultivava uma roça de milho extenso, mas aí então que foi o primeiro céu. Tá? Então vejam, uma narrativa publicada no ano 2000, tá? Portanto, há 20 anos, tá? Mas que tem como herói, depois a gente vai discutir a categoria do herói, que esse vai ser o assunto do segundo vídeo, isto é, não da manhã, mas da próxima segunda-feira, tá? A questão dessa constituição do herói. Então, esses heróis, cavaleiros e suas montarias ainda existem. Aqui no Roseno, a cavalo, quer dizer, ele ainda está montado num animal, mas esses cavaleiros podem estar montados em outros, não diria animais, mas em outros objetos, em outras coisas. Podem ser máquinas, podem ser papéis, podem ser outros objetos do universo, mas que acabam compondo um quadro interseccional e um quadro em que um depende do outro, em que a existência de um não acontece sem a presença do outro. Bem, é importante que vocês leiam o prólogo do Amadís, tá? Não pulem nenhum trecho, por favor, tá? Por quê? O prólogo do Amadís, ele vai lembrar alguns trechos do primeiro texto que nós lemos na aula, que foi o ensaio do Sayer, o conceito de ficção, e quando eu falei sobre o romance O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Tá? No romance O Nome da Rosa, ele vai, o Umberto Eco, antes de iniciar o romance O Nome da Rosa, ele vai escrever uma nota acerca do manuscrito que veio parar nas mãos dele nos idos de 1968, tá? E que a partir desse manuscrito, que depois vai sumir, aí depois ele vai achar outro em Buenos Aires, e assim continua essa história, tá? A partir desse manuscrito, ele vai poder escrever O Nome da Rosa. No Amadís, no prólogo, vocês encontrarão um relato semelhante, que a história do Amadís, ela tem antecedentes, que o narrador a teria encontrado numa cidade espanhola, e que isso teria sido trazido para a Espanha por meio pelas mãos de um viajante húngaro, tá? Então vejam também como é recorrente nessa tradição da literatura no Ocidente, tá? Esses prólogos, essas notas, esses prefácios, essas apresentações com uma referência aos antecedentes da narrativa que ora vai ser iniciada. Então, vejam que esse não é um procedimento novo, não é um procedimento ao qual Umberto Eco e outros autores do século XX, do século XXI recorreram a eles, tá? Nós já temos no Amadís e há em outras narrativas até anteriores ao Amadís, mas o nosso assunto aqui é o Amadís, tá? Depois do prólogo, é interessante que vocês notarão, aqui eu estou fazendo apontamentos que orientarão a leitura de vocês. A partir da próxima semana, eu já penso que vocês terão lido pelo menos alguns trechos do Amadís, e aí eu vou me dirigir especialmente para quem está lendo, tá? Não são spoilers, porque eu penso que vocês estarão lendo, tá? Então, a história de amor entre Amadís e Oriana é o entrecho principal da obra, tá? Só que vocês perceberão que vão aparecer inúmeras outras personagens, tá? Outros cavaleiros, outras damas, além de feiticeiros, monstros, anões. Há uma gama enorme de personagens, tá? E é interessante que durante a narrativa do Amadís, tá? Faz-se referência a Cristo, ao rei Arthur, aos homens do universo greco-romano. E aqui eu falo aos homens porque podem ser os homens saídos das epopeias homéricas, como Aquiles, por exemplo, e podem ser também reis romanos,
como o Júlio César, por exemplo, tá? Então, essa presença de personagens as mais variadas que estão pensando numa historiografia do ponto de vista cronológico, que estão presentes tanto antes de Cristo, aí tem a figura do Cristo, e nos tempos posteriores ao Cristo, tá, fazem cruzar também tempos e espaços diversos. Então, quando se fala em Aquiles, por exemplo, há como que um retorno àquele momento da presença desse grande herói homérico e também do espaço relativo aos combates de Troia. Tá? Só que o narrador é interessante, depois eu vou falar outra vez sobre isso, tá? O narrador, ele faz questão de marcar quando se sai da história do Amadis e se vai para a história de outro cavaleiro, quando se vai retornar à história do Amadis. Então, não há tanta dificuldade em perceber quando uma história começa, quando ela termina, quando se retorna ao trecho principal, ou seja, a história do Amadis e de Oriana, tá? Há a preocupação desse narrador em balizar, em orientar a leitura, orientar o leitor quanto ao percurso que ele está seguindo. Tá? É interessante também notar quem é que se faz bastante referência a ele, o rei, o pai de Oriana, o rei Lisuarte. Há um trecho do Amadis em que se diz o seguinte, tá? Eu vou traduzir, se vocês tiverem acesso, e vocês vão ter, porque é online, ao artigo que eu estou utilizando como base para essa aula, tá? Vocês vão encontrar, e vocês vão encontrar esse trecho também durante a leitura do Amadis, tá? Em galego e português, tá? E eu vou traduzir. Foi o maior rei que então houve, e também o melhor... Desculpe-me, foi o melhor rei que então houve e também o melhor em manter a cavalaria em seu direito até que o rei Arthur viesse, e que passou a todos os reis a bondade que antes dele houveram, ainda que muitos reinaram entre um entre outro. Vejam, a importância do pai de Oriana, o rei Lisuarte, é tão grande que vai ser comparável à figura do rei Arthur, o grande balizador dentro do ciclo bretão dessas novelas, das novelas de cavalaria, e que é uma referência em várias narrativas que circulam pela Europa, a Europa medieval e também a Europa nos séculos XIV, XV, e se a gente pensar até hoje, tá bem? Às vezes não com o nome de Arthur, mas com o nome de outro rei, mas que a gente percebe que são figuras, que são personagens talhadas à imagem ou representadas a partir de uma imagem arturiana, tá? Além disso, se diz que nos domínios do rei Lisuarte, aqui também é uma referência ao Amadis, tá? É mantida a cavalaria na sua maior alteza, do que em nenhuma outra casa de que no mundo todo haja. Tá? Então, a importância dos cavaleiros, não só pela figura do Amadis e de outros tantos que circulam, mas também pelo rei Lisuarte, tá? Que seria o rei da Grã-Bretanha, né? Para onde o Amadis, depois de toda um périplo, e aí a gente vai falar a seguida, na próxima gravação, tá? Acerca do herói, ele vai parar, tá? Uma outra questão, e que também nos faz relembrar o texto sobre ficção do Saer, tá? As novelas de cavalaria não são verdades históricas, mas elas são o que se conhecia como história fingida, tá? E o que são, ou o que eram? Eu penso que o que são as histórias fingidas. Eu vou fazer a leitura de um outro texto
da literatura portuguesa, também do século XVI, se chama Corte na Aldeia, o autor Francisco Rodrigues Lobo. No Corte na Aldeia nós temos vários diálogos, uma série de diálogos entre nós temos um aristocrata, o que hoje seria um advogado, um letrado, um aio de aristocratas. E tem mais uma personagem, depois vão se juntar mais outras 3 a eles. Eles se reúnem para serões, isto é, conversas noturnas, onde os mais variados assuntos vão acontecer. No primeiro diálogo, eles estão falando sobre Portugal e sobre o Portugal tradicional. Em determinado momento, e aqui eu passo a ler, o doutor ele vai dizer o seguinte: tenho por mal empregado tanto cabedal em cousa de tão pouco interesse, não sou de voto que o autor, que tiver as partes que vós dizeis que são necessárias para essa composição se ocupe nela. De que servem, aí prestem atenção, de que servem livros de cavalarias fingidas? E se há ociosos que os leiam, por que há de haver algum que os escreva ou que espere algum fruto de trabalho tão vão? Vejam, é interessante notar, ele está falando da ficção, né? Que essa ideia de que a ficção e de um modo mais lato sensu a literatura não serviriam para nada, tá? Ou serviriam tão somente de entretenimento, né? Mas que certeza tão grande tornou Leonardo, que cada um aprova o que segue, sendo assim que ninguém se contenta do que tem. Desejáveis agora que todos os livros e todos os homens tratassem somente da vossa profissão e fossem juristas e filósofos? Pois, ainda que eu sou bacharel em linguagem, me atrevo a contradizer essa opinião adquirida em latim. Porque para recreação, polícia e bom estilo, se não deve menor lugar a estes que aos vossos de trapaças e opiniões, e outros a que chamais conselhos, que o dão às vezes bem ruim a quem se fia da sua leitura. Eu era de parecer, disse Dom Júlio, que poupássemos esta matéria para gastar a noite, pondo-a em maneira de disputa. E se a todos parece assim, cada um diga a sua opinião nos livros que mais lhe contentam e das razões que tem para os aprovar. E deste modo, os afeiçoados ou convencidos, saberemos os que são de maior gosto e utilidade. A isto respondeu Solino: até agora estive calado contra a minha natureza, porque me houve por incapaz de fazer terço com o doutor Leonardo, mas, pois o voto é que se jogue com toda a baralha, digo que é esta a melhor matéria que se podia escolher para passar o tempo. E já pode ser que algum dos que aqui estão, que deseja deixar no mundo memória de seu engenho, saiba nesta ocasião em que o pode empregar melhor. Aí, vamos ver quem? O doutor vai dizer o seguinte: a minha inclinação em matéria de livros, na verdade não é o doutor, desculpe, é o Dom Júlio. A minha inclinação em matéria de livros, disse Dom Júlio, de todos os que estão presentes, é bem conhecida. Somente poderei dar agora de novo a razão dela. Sou particularmente afeiçoado a livros de história verdadeira, e mais que as outras, as do reino, em que vivo e da terra onde nasci. Aí o Solino vai falar o seguinte: não é essa a minha opinião, porque contra o gosto que me assombram muitas coisas passadas e andar abrindo sepulturas de gente morta. E no toca à verdade, certo que à conta dos enterrados se escrevem algumas vezes tão grandes mentiras que lhes não levam vantagem os fingimentos de histórias imaginadas. E havendo um homem de ler o que não é, ou que sai tão caldeado e tão batido da forja dos autores, que mudado traz o metal, a cor e a natureza, estou melhor com os livros de cavalarias e histórias fingidas, que se não são verdadeiros, não os vendem por esses, e são tão bem inventados que levam após si os olhos e os desejos dos que os leem. Vejam, é interessante esse debate, porque ele está se discutindo história e ficção,
uma discussão extremamente contemporânea ainda, tá? Mas também está se falando dos livros de cavalaria e qual é essa perspectiva de verdade que eles trazem. O Solino diz que eles não trazem verdades, mas que eles criam alguma coisa, que eles representam alguma coisa. A seguir o doutor vai dizer: essa é uma das razões por que eu os reprovo, isto é, os livros de cavalaria. Porque a fábula é uma coisa falsa, que podia contudo ser verdadeira e acontecer assim como se fingiu. Porém, a isto não dão lugar os livros de cavalarias com esses excessos e outros encantamentos, fazendo casas e torres de cristal, edifícios, lagos e colunas impossíveis, pirâmides de alabastro e casa de pedraria, cuja riqueza podia empobrecer a fortuna. Tá? Então, e aí, vamos dizer assim, nesse primeiro diálogo, as personagens do Corte na Aldeia vão debater, tá, entre a qualidade e a preferência acerca das histórias que eles chamam de verdadeiras e as histórias que eles chamam de fingidas. Tá? E nessas histórias fingidas, as novelas de cavalaria são um grande exemplo, que é aquilo que de alguma maneira a gente está discutindo aqui nesta aula de hoje, nesta gravação de hoje. Eu vou encerrar por aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, eu fiz vamos dizer assim, uma compilação do que o artigo inicialmente referenciado traz, estabeleci o diálogo com outros textos, tanto portugueses quanto brasileiros, e chamo a atenção de vocês, que eu fiz referência a 2 textos da literatura do século XVI portuguesa, tá? 2 textos narrativos, O Menino e Moça, do Bernardino Ribeiro, e O Corte na Aldeia, do Francisco Rodrigues Lobo. Tá? Então veja como é interessante que essa novela de cavalaria em Portugal, ela não é só lida, mas ela também é reescrita, ela é comentada, ela é de algum modo criticada literariamente, que é o que a gente vê, vocês puderam ouvir, no Corte na Aldeia. Eu creio que tanto Menino e Moça quanto o Corte na Aldeia vocês têm à disposição online. Se quiserem passar os olhos para ver alguma coisa, é significativo. Tá bem? Também fiz referência a 2 romances não, um conto do Guimarães Rosa, já do século XX, o Fatalidade, que está no Primeiras Histórias, e também o romance da virada do século XX para o XXI, os anos 2000, o romance Meu Tio Rosendo a Cavalo, do Wilson Bueno. Tá? Então, comecem a leitura do Amadis ou Amádios de Gaula, tá? E tendo em mente esses primeiros parâmetros, tá? Vocês vão lendo ao longo da semana, tá? Na semana que vem eu darei meu foco de atenção será sobre a figura do herói, que é importante não só na novela de cavalaria, mas também em estéticas literárias, estéticas artísticas subsequentes, como o romance romântico do século XIX, tá bem? Eu desejo uma ótima semana para vocês, tá? Como não vamos ao cinema, como não vamos a shows, eu vou deixar aqui uma referência de leitura para estes tempos de isolamento. Tá? Vocês conhecem o Edgar Allan Poe, grande escritor de língua inglesa do século XIX e um grande contista. Ele tem um conto, e eu estou recomendando o conto porque ele tem uma leitura relativamente rápida, mas é matéria de muita reflexão, chamado A Máscara da Morte Rubra. Leiam e façam a reflexão de vocês, tá? Não estou cobrando nenhum texto escrito, nenhuma resenha, nem nada disso. Gostaria que vocês lessem o texto do Poe e pensassem sobre ele, relacionando-o aos tempos em que vivemos, tá bem? Tenham uma ótima semana, obrigada, abraço para todos, tchau!